Olá, senhores condôminos do Residencial Vila Germânica. Estou aqui para debater, para resumir para os senhores os assuntos da nossa Assembleia Geral Extraordinária, convocada para acontecer no próximo dia 14 de abril de 2025, às 18h30, em primeira chamada, com no mínimo metade dos condôminos, ou às 19h30, em segunda chamada, com qualquer número de condôminos. A ordem do dia, o debate, é a nossa portaria eletrônica. Hoje nós temos um contrato com a Cronos. Esse contrato ele prevê uma fidelidade que expira agora em abril. Então, por isso que nós estamos trazendo esse debate nesse momento. Se nós rescindíssemos o contrato, encerrássemos o contrato antes de abril, existe uma fidelidade, existe uma multa a se pagar. Então, por isso que isso jamais é cogitado. Agora não, agora com o fim dessa fidelidade, nós podemos encerrar esse contrato sem ter qualquer custo extra. Então, eu vejo como o momento de debater essa hipótese. Há pouco mais de um mês atrás, eu solicitei da Cronos duas propostas. Uma, prevendo o final do período de fidelidade, uma proposta para renovar o contrato e com uma redução de custo. Por que a redução de custo? Nós partimos do princípio de que, quando a Cronos chega aqui, eles fazem um investimento, com toda a implantação de todo o sistema, câmeras, motores, catracas, todo o sistema que nós temos hoje. E esse investimento ele tem que ter um retorno para a Cronos. Eles não podem, um exemplo que eu vou dar aqui, eu vou investir 100 mil, mas durante o contrato eu vou receber 50. Aí sai e fica-se o prejuízo. Ainda que eles levem parte dos equipamentos, mas eles nunca vão conseguir reaproveitar tudo. Então a gente parte do princípio de que o prazo mínimo de contrato é o prazo que eles também preveem ter o retorno do investimento que eles fizeram. Então, tendo feito o investimento e já tendo tido esse retorno, a partir de agora, o custo do Vila Germânica para eles é um pouco menor. Então, a minha ideia inicial é repartir esse custo, a receita, o lucro desse custo com a Cronos. Ou seja, você pega o custo de implantação, você retira, separa ele do contrato e repassa isso para o condomínio, ou divide, pelo menos, porque a gente sabe que alguns equipamentos precisam ser trocados, tem coisa que está instalado aqui há 3 anos, então é necessário. Então, solicitei isso. Solicitei também uma segunda proposta prevendo uma atualização dos equipamentos que nós temos no Vila Germânica. Atualmente, a entrada, os acessos são via biometria. Eu pedi alteração de tecnologia para leitor facial. É uma tecnologia que está chegando, nova, que vários condomínios já estão utilizando, e é bem mais interessante que a biometria. É claro, para quem não tem nada, a biometria é ótimo, O Vila Germânica teve um ótimo retorno com esse sistema, mas agora nós podemos fazer um upgrade. Então solicitei a Cronos essa proposta, onde eu previa não ter custos extras. Por quê? A partir do momento que que a Cronos parou de ter a despesa com a instalação anterior, é como de sobra aquele valor, e a intenção era que eles peguem esse valor e passem a fazer novos investimentos no Vila Germânica. Solicitei isso, aguardei aí aproximadamente um mês, recebi a proposta, tive uma reunião com a Cronos e não foi bem do jeito que eu gostaria que tivesse sido. A primeira proposta, com redução de valores, mantendo a mesma tecnologia, eu não recebi, eles não fizeram. E a segunda proposta com atualização tecnológica, com upgrade, essa sim foi feita. Porém, com um custo que eu não concordo. Não concordo porque, como eu falei para vocês, a implantação que eles fizeram no Vila Germânica, eles já tiveram retorno desse custo. Então existe um saldo, não sei se vocês conseguem me compreender, existe um saldo disponível a partir de agora. E eles não utilizaram esse saldo para fazer esse upgrade de tecnologia. Eles cobraram, ainda que nas palavras deles, eles estejam cobrando um valor mais baixo que o normal. Não tem bobo aqui, eu não sou bobo. Então não é, eles falam que vão fazer um investimento de 30 mil reais, mas é um investimento que eles vão ter esse retorno com um custo além do que nós já pagamos atualmente. Então,
Recebi essa proposta. Tá? O custo hoje da Cronos para o Vila Germânica está em torno de R$ 9.300. Ele vai sofrer um reajuste, né? Tá fazendo aniversário o contrato, e vai para aproximadamente aí R$ 10.100, aproximado, tá? 10.100, com o sistema que nós temos hoje. Porém, não existe mais fidelidade. Então, R$ 10.100, né? Se daqui a 6 meses eu falar não quero mais, não quero, se daqui a 7, 8, 9, a qualquer momento, se não quero mais Cronos, a gente só avisa eles 30 dias antes, olha, não quero mais, e encerrou o contrato. Com o upgrade, né, isso no contrato que nós temos atualmente, com o upgrade, não, vamos fazer um upgrade, né, vamos atualizar a nossa tecnologia para leitores faciais. Né, a Cronos vai fazer um investimento, aí é óbvio, eles precisam ter um retorno desse investimento. Né, para isso, eles propõem uma renovação contratual por 36 meses, 3 anos. Né. E o contrato iria, né, está em 10, vai para R$ 10.000 no serviço que nós temos hoje, né, passando para leitores faciais, iria para R$ 12.000. Então teria um custo excedente, né, um custo, comparando com o de hoje, de aproximadamente R$ 3.000. É um valor que eu considero salgado, né, tendo em vista, como eu disse para vocês, que a implantação já foi realizada. Eles vão ter um custo mínimo com essa atualização tecnológica. Mas foi a proposta que eles fizeram. Eu, há aproximadamente uma semana, ainda pedi, olha, é isso mesmo, não quer apresentar algo melhor, a gente vai ter uma assembleia, né, até ciente de que a gente tem propostas melhores, e não tive resposta. Tá? A gente tem uma dificuldade gigante com a Cronos, é uma falha do setor comercial que muitas vezes eles se perdem, né, e não nos dão um retorno. Então, se amanhã eu chegar e falar, olha, não vamos renovar, os condôminos escolheram outra empresa, aí eles ligam para mim, se eu mandar meia-noite mensagem, eles vão ligar para mim de meia-noite dizendo, não, vamos sentar e conversar. Né? Mas no momento que era para ter feito isso, não fizeram. Mas enfim, né, essa é a segunda proposta, com atualização tecnológica, né, sobe 3.000 ao preço que nós temos hoje, comparando, né, com o preço que nós temos hoje, e nós teríamos essa nova fidelidade de 36 meses. Com o nosso contrato com a Cronos, é um contrato de comodato de equipamentos, ou seja, eles alugam, né, todos os equipamentos que eles utilizam nessa portaria virtual, é deles, eles instalam no condomínio, acabou o contrato, eles retiram tudo que eles instalaram e levam. Tá? Então, esse é o ponto, são as propostas da Cronos. Né? Ao longo dos 4 anos de contrato com a Cronos, nós tivemos algumas dores de cabeça. Eu avalio o serviço deles como razoável, não vou falar que é ruim, nós tivemos e temos sérios problemas, mas nós também tivemos avanços no condomínio. Então, é um serviço razoável, está longe de ser bom. Nós temos uma dificuldade com eles, como eu falei para vocês, de ter um retorno comercial. Né? Durante esse contrato, nós passamos por algumas atualizações, onde eles demoraram demais para instalar. Né? Quando nós contratamos aí motores de portões e catracas, né? A promessa era para 1 mês estar em funcionamento, demorou 4, 5, porque eu briguei muito. O próprio contrato inicial, né, que a gente previa que em 3 meses estaria funcionando, foi uma briga na época, eles passaram quase 1 ano para entregar o condomínio. Né? Mais recentemente, mais um upgrade ali que a gente fez, que é o leitor de biometria na lavanderia, no playground, no mini mercado, também foi outra briga, né? Foram vários meses esperando e brigando muito. Então, eles têm essa falha. Né? Nós também temos outro problema com a Cronos, que é referente à operação, né, dos equipamentos deles. Como eu disse para vocês, tudo que é equipamento, né, é necessário para rodar o sistema da Cronos é alugado, os equipamentos são deles. O contrato prevê que, em caso de uma má utilização, o condomínio tem que ressarcir a Cronos. Ou seja, se um condomínio vai lá e bate num motor, esse motor sofre um desgaste que não era para ocorrer, o condomínio tem que pagar, tem que ressarcir. Nós geralmente cobramos isso do condomínio. Vocês sabem, muita gente não gosta, fica bravo comigo, né, como se eu fosse o culpado pela batida, mas não tem para onde. É um custo extra que nós temos e repassamos para o condomínio. Ao mesmo tempo, quando o sistema falha, né, e causa um dano ao condomínio ou ao condômino, a Cronos tem por obrigação de fazer esse ressarcimento. O condomínio, né, eu faço minha parte.
né? Quando um condômino danifica algo da Cronos, a gente paga. Mas a Cronos, para fazer a mesma coisa, é difícil. Nós temos aí, pelo menos, nós tivemos mais acidentes, né? Mas nós tivemos 3 que os condôminos, eles, não, olha, eu quero ser ressarcido, eu quero que alguém arque com os danos, que estão nas mãos, né, da Cronos e que a gente não tem retorno. Um deles, inclusive, faz uns 6 meses no mínimo. Eu tive que fazer um vídeo, quase desenhar o que estava acontecendo, porque a Cronos insistia que a falha era do condômino e não era. Eu não sou louco, eu tive que fazer um vídeo, vários minutos, fazer uma apresentação para eles, né? Ainda mostrando essa apresentação inicialmente, eles, não é bem assim, aí vieram aqui, eu tive que mostrar, que demonstrar de novo, foi uma briga gigante, até eles assumirem, não, beleza, foi falha. Isso faz uns 4, 5 meses no mínimo, mas o dinheiro ainda não caiu na conta, então nós temos um grande problema com isso. E essas 3 situações que eu estou postando para vocês, elas ocorreram pelo mesmo problema, né? O primeiro faz 6 meses, e a Cronos não, além de não fazer o ressarcimento, né, eles não apareceram no condomínio para resolver o problema. A gente sabe que tem um problema e tem que procurar uma solução, né? E eles ficam enrolando, postergando, e só recentemente, menos de um mês atrás, que eles fizeram a solução ali paliativa, né? E a princípio, depois dessa manutenção, nós não tivemos novos incidentes, né? Então acredito que esteja aí dentro do necessário. Mas nós temos mais 2 situações que eu passo para eles, uma delas faz uns 3 meses, a mais recente pouco mais de 1 mês, e eles não dão retorno, tá? Eles tentam vencer pelo cansaço, né? Que o condômino desista, que o condomínio desista e pronto. Então nós temos esse transtorno gigante com a Cronos. Fui buscar, né, além da Cronos, novas opções no mercado. É sempre interessante até para a gente medir, né, o custo desse serviço. E analisando, pesquisando empresas, né, a gente primeiro vai fazendo a peneira e vai eliminando várias, porque na minha concepção, né, dentro dos meus critérios, elas não conseguiriam atender o Vila Germânica, sobrou uma empresa, que é a empresa Porter. Né? Essa empresa ela atende a nível Brasil, ela atende no Brasil inteiro, através de franquias. Então, a Cronos, só para vocês entenderem, né? A Cronos é uma empresa que ela atua mais aqui em Santa Catarina, mais para o lado da região sul. A Porter não, ela atua no Brasil inteiro. Porém, a Cronos é uma empresa própria, a Porter ela funciona através de franquias no Brasil e também, o que me foi relatado, é que ela atende o Chile. Né? Então, comecei a conversar, nós avançamos, achei algumas propostas interessantes, nós avançamos, isso aí são meses de negociação, tá? Pelo menos 4. Vai proposta, volta, peço reajuste, enfim, até chegar na proposta que nós temos hoje, que também vamos apresentar para vocês na Assembleia. E qual que é o custo, né, da proposta da Porter? É bem mais baixo do que o da Cronos, porém tem algumas diferenças que precisam ser consideradas. A proposta da Porter, ela primeiro prevê um contrato de 36 meses, ao custo de R$ 5.439 mensais, ou seja, menos da metade do custo da Cronos, né, se a gente for comparar pela tecnologia de leitor facial, menos da metade. Porém, o condomínio precisa pagar a implantação. Vocês lembram que eu falei que a Cronos, tudo que é necessário para a instalação, para o sistema, eles instalam, é deles, é alugado. E a Porter não. A Porter, eles fazem uma lista, a proposta está aqui, que o sistema funciona igual ao sistema da Cronos, tá? Vocês já conhecem, claro, com programas diferentes. Então, nós, para instalar isso, para ter isso funcionando, nós precisamos dessa lista de equipamentos. O cálculo da Porter é que esses equipamentos, aí com instalação, com tudo, né, vai sair em torno de vou arredondar, tá? R$117 mil. E a Porter, ela não aluga esses equipamentos. O condomínio compra. Eles até têm uma forma que sai como um aluguel, mas assim, eu avaliei e assim, não faz nem sentido nem trazer para debate, porque é algo absurdo. O custo não faz sentido algum. Então, o condomínio arca com esse custo. É um custo alto, é verdade, R$116 mil. Porém, se nós, diluirmos esse custo aí em parcelas mensais ao longo de 36 meses, isso aí sai a pouco mais de R$3 mil mensais, que acrescentando aos R$5.500 aí de contrato, daria R$8.500, ou seja, fica um custo ainda bem mais baixo do que a proposta da Cronos. Porém, a Cronos nós conhecemos. Como eu disse para vocês, tem uma prestação de serviço razoável. Eles pecam em muita coisa,
mas também entregaram outras tantas ao condomínio. E uma nova empresa, nós acreditamos, através da proposta, né, do que eles prometem, que vão prestar um bom serviço, mas a prática, a entrega, a gente só vai conhecer realmente com a coisa andando, com a coisa funcionando. Então, existem riscos aí quando a gente traz qualquer nova empresa, né? Principalmente quando envolve não só o contrato, porque o contrato 36 meses, né? Se não prestar um bom serviço, a gente cancela, tchau, vai cada um para o seu lado, a gente chama para conversar, ou resolve, né? Ou rescinde o contrato. Mas nesse caso a gente tem um investimento, né? Que, vou ser bem sincero, pelo custo, se o condomínio passar 1 ano e meio com a Porter, 1 ano e meio, tá? A gente já não tem prejuízo, comparando com a Cronos. A gente já não teria prejuízo, não teria lucro, né? Mas se passa 3 anos, a gente teria lucro. Mas, como eu disse, é um risco, por isso que a gente está trazendo esse debate para a Assembleia, para que, com a ajuda de todos vocês, né, nós possamos, né, pesar os prós e os contras e tomar uma decisão. Esse custo de implantação de 117 mil reais, né, ele não é diluído em 36 meses. E esse também é um ponto a ser levantado, é um ponto importante, ele não é diluído. Porque se fosse também é fácil, né, ficaria bem mais fácil. A gente também, o custo mensal diminui bastante. E aquilo, se der algum problema no meio do caminho, né, no mínimo a gente pleiteia, olha, vou parar o pagamento até que vocês arrumem. Mas não é, eles dividem esse valor em até 10 vezes. De certa forma, se traz uma garantia para o condomínio, porque a gente só começa a pagar quando tiver tudo funcionando. Então, enquanto não tiver 100%, eu não vou pagar essas 10 parcelas, né, esses 116 mil reais em 10 parcelas, eu não vou pagar. Então, não está funcionando, não pago. Né? Até começou a funcionar, Daniel, mas daqui a 2 meses deu problema. 2 meses deu problema, eu pauso o pagamento. Né? A empresa não concorda, então vai para a justiça. A gente vai debater e na justiça a gente comprova que os equipamentos não estão funcionando, por isso que a gente não está pagando. Mas tem essa questão. Só não depois de 1 ano, depois de 10 meses, na verdade. Deu 10 meses, pagou tudo, deu problema, a gente fica sem essa segurança, né? Porque os equipamentos já vão ter sido pagos. Rescindir o contrato? Rescinde. Eles não vão ter prejuízo e a gente também não. Seria basicamente isso. Mas eu espero, sinceramente, que se começar funcionando razoavelmente, né, não tem por que 1 ano depois parar de funcionar. Mas também precisamos levar essa questão em consideração. Sem contar que, né, inicialmente, no primeiro ano, o custo vai ser bem mais alto para o condomínio, né? Porque a gente teria, ainda que a gente parcela em 10 vezes, né, daria aí algo em torno de R$ 11.500 mensais, pouco mais que isso. R$ 11.500 mais os 5.500 da mensalidade, já iria aí para 17 mil, então ficaria ainda 5 mil mais caro que a Cronos. No começo, no primeiro ano, o condomínio iria penar um pouquinho para pagar. Não vou dizer para vocês que é impossível, tá? A gente tem um caixa hoje que nos possibilita, né, fazer isso. Até com alguns ajustes a gente consegue trabalhar, eu vejo como possível, né? Não vai sair sobrando dinheiro, mas a gente consegue fazer esse investimento, apertando de um lado, tirando do outro e depois repondo, é possível, mas no primeiro ano o custo vai ser bem mais elevado. No segundo, no terceiro ano, né? No terceiro ano o custo sai pela metade, comparando com a Cronos. Como eu disse para vocês, né? O sistema, os equipamentos que esse contrato prevê são os mesmos que nós temos hoje, né? São câmeras nas entradas dos blocos, são câmeras nas entradas principais do condomínio, mercado, lavanderia, playground, né? Prevê catraca, prevê os motores dos portões, prevê antena, né, para a entrada e saída no condomínio, antena que faz a leitura do adesivo veicular, prevê também um tipo de adesivo para motos, tá? Então, assim, o que nós temos hoje em termos de equipamentos com a Cronos, nós teríamos nessa proposta da Urbank, não muda, da Porter, desculpa, tá? Não muda nada. A grande questão é o funcionamento na prática. Uma outra coisa que eu preciso trazer para vocês, né, a gente escuta algumas reclamações no dia a dia, a respeito de... Porque às vezes o portão não funciona tão bem, né? A antena não funciona tão bem, e é jogado a culpa para a Cronos. Vamos ser sinceros que a Cronos tem uma parcela de responsabilidade, mas eles não fazem milagre, tá, pessoal? A Cronos é responsável pelos equipamentos que eles instalam, porém a estrutura onde isso é instalado é responsabilidade do condomínio. Então, por exemplo, no Bremen nós temos aquele portão, né, pivô, se não me engano, chama aquele portão que abre para frente ali, que é bem chato. A Cronos vai trabalhar com aquele tipo de portão,
E algumas falhas ali não tem a ver diretamente com os equipamentos da Cronos, tem a ver com quem projetou uma entrada do Bremen daquele jeito, com aquela curva, aquele tipo de portão, né? Munique é a mesma coisa, é claro, é uma entrada bem melhor, mas também, né, a gente consegue fazer uma alteração no sistema da Cronos, eliminando alguns problemas que a gente tem na portaria Munique, precisa, mas isso aí tem que alterar tudo, tá? Tem que botar aquela portaria para baixo, quebrar tudo e refazer tudo do zero, né? Então, assim, não dá para a gente pegar uma estrutura que já não é das melhores, né, e querer transformar isso em algo 5 estrelas. Então, assim, a Cronos tem parcela de culpa, do jeito que se a porta vier, poderá ter parcela de culpa em alguma coisa, mas o condomínio também, né, precisa dividir essa responsabilidade, porque a estrutura ali é nossa. Então isso precisa ser sempre levado em consideração. Tá? Proposta da Porter também prevê que eles seriam responsabilizados, né, caso o sistema não funcione, mas eu vou falar para vocês, assim, é a mesma coisa da Cronos, né? Deu um acidente, eles vão tentar tirar da responsabilidade deles de todas as formas possíveis e no final sobra para o condomínio. Então eu não vejo que o condomínio nem ganha nem perde. Tá? Muito pelo contrário, né? Como os equipamentos ali vão ser instalados do condomínio, eu acho que até cabe a gente pedir alguns ajustes a mais ali, né? Obviamente isso aí pode acabar encarecendo um pouco, mas não muita coisa, para tentar eliminar as chances de acidentes. Uma outra coisa, tá, importante nessa proposta da Porter. Na Cronos, a gente tem o aluguel dos equipamentos. Na Porter, o condomínio compra os equipamentos. Então, acabou o contrato, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, não quero mais a Porter. Todos os equipamentos que eles instalaram é do condomínio, né? O condomínio pagou. Então, permanecem no Vila Germânica. A gente não perde ao contrato da Cronos. É claro que isso tem essa vantagem, mas também tem a desvantagem que se o equipamento quebra, né, o condomínio é que faz a reposição. Tudo que eles instalam tem 1 ano de garantia. Né? Então, desde que não seja mau uso, ou seja, desde que o morador não bata no motor, não bata no portão e essa batida cause um dano no motor, eles vão ter que fazer a troca, vão ter que fazer o conserto no primeiro ano sem custo algum. Né? No segundo ano, se for mau uso, aí o condomínio tem que ir lá destruir o motor, aí o condomínio tem que comprar um motor de novo. Né? Ou se tiver como reparar, o condomínio repara. Mas aí o custo das peças não é do condomínio. Independente, né? Sendo o primeiro ano, segundo ou terceiro, o contrato prevê manutenções. Então aqui lá, uma câmera parou de funcionar. A gente aciona, eles vão mandar uma equipe técnica no condomínio. Olha, parou de funcionar porque a câmera quebrou, a câmera está com defeito. Né? O condomínio compra a câmera e eles instalam. Então essa manutenção está inclusa ali, só não os equipamentos. Tá? Como eu disse para vocês, primeiro ano tem garantia, então se não for mau uso, né, eles vão trocar de qualquer forma, a empresa vai trocar, o fabricante, alguém vai trocar. A partir do segundo ano, não, e acabou a garantia, esse custo passa a ser do Vila Germânica. E se for para o mau uso, vai acontecer como já ocorre hoje, né? Vai sobrar para o condomínio e o condomínio vai repassar esse custo para quem causou, né, o dano ali. Basicamente isso, pessoal. Então, assim, nós temos prós e contras com a Cronos, nós temos prós e contras, né, para vir a trocar de empresa. Não vou defender nem A nem B, até porque se eu fizer isso, assumo a responsabilidade por quem permanecer, por quem vier a trabalhar conosco, e eu não posso porque não depende de mim. Né? O que eu faço é isso, é fazer negociações, buscar propostas, conhecer a empresa, né, e trazer aqui para que nós possamos deliberar. Na próxima segunda-feira, dia 14, né, às 19 horas e 30 minutos, nós nos reunimos. Ambas as empresas, né, a Cronos vai estar aqui, né, vai fazer uma apresentação para vocês, onde vocês vão poder questionar, tirar as dúvidas que vocês quiserem. E a Porter também vai estar aqui para fazer o mesmo, né, fazer a apresentação da empresa. Ao final, né, vocês vão voltar, vão decidir o que vocês... Vão dar a opinião de vocês, na verdade. Né? Então, um exemplo. Aprovamos a Cronos. Né? Vai ter uma renovação contratual. Obviamente, eles vão passar para providenciar a minuta. Ainda vai passar por essa análise. Né? O condomínio escolheu a Cronos ali, vamos lá e vamos assinar o que vier. Não. Esse contrato tem que ser bem elaborado para trazer segurança para o condomínio. Se não tiver elaborado, eu não assino, né? Porque a responsabilidade é minha. A mesma coisa, optamos pela Porter, né? Aí vamos dar sequência à contratação.
a mesma coisa, existe um contrato. Enquanto esse contrato não tiver do meu agrado, não tiver as seguranças que eu acredito que o condomínio precisa, eu não assino. Né? E se no final, não vamos fazer os ajustes que é necessário, eu também não assino e permanece a Cronos. Então é bem isso. A assembleia é para vocês para nós deliberarmos, é vocês dar a opinião de vocês referente ao que nós entendemos como melhor para o condomínio, e após isso ainda tem essa parte de ajustes, né, para que o condomínio tenha um serviço aí com garantias mínimas de qualidade. Como sempre, né, a decisão dessa assembleia ela é válida para todos os condôminos, né, então não adianta na terça-feira condômino A ou B reclamado que foi decidido, vamos fazer outra assembleia, não existe outra assembleia para tratar o mesmo assunto agora, não, né? Vocês estão sendo convocados, né, uma semana de antecedência, o momento de debater é na assembleia. Não posso participar, procura, né, alguém para representar vocês. Mas o que for decidido no outro dia não adianta, né, querer falar mais alto, querer mudar, porque vai ser seguido. Né? Aplicativo, vocês têm uma semana para baixar, se não utiliza o aplicativo, né? Para acessar, não estou conseguindo acessar, preciso atualizar cadastro, preciso de senha, vocês têm uma semana para entrar em contato com a Athena administradora para fazer isso. Não adianta chegar na hora da assembleia e olha, não estou conseguindo votar, porque não estou conseguindo acessar o aplicativo, pessoal. Na hora da assembleia, né, apesar de a Athena ter um pessoal para fazer o atendimento ali, são 3 horas ali para atender vários condôminos, alguém vai ficar sem atendimento, tá? Então, se antecipem, né? Aplicativo da nossa administradora, primeiro, que o correto é que esteja sempre no celular, sempre logado, né? Porque a hora que precisar, vocês vão ter ele nas suas mãos, né? Mas se não fez isso antes, né, façam durante a semana para na segunda-feira não ter dor de cabeça. Procurações precisam ser entregues antecipadamente. Apenas os condôminos em dia com as taxas condominiais podem votar. Então, tenho dúvidas se estou em dia ou não, tá? Entre em contato com a Athena, entre em contato com a Siscom, com a Terserv para tirar essa dúvida, porque não adianta chegar na assembleia, não estou conseguindo votar, a gente vai consulta lá, existe um débito, não sei qual que é o débito. Naquele momento não vai ter como saber mesmo, vai ter que no dia seguinte entrar em contato com as empresas para esclarecer essa situação. Não sou eu que gerencio, pessoal, quem vai votar e quem não vota. Tá? O que acontece? Nós pedimos a lista de inadimplência das nossas garantidoras. Eles vão falar lá. Existe um contrato, tá? Eles são responsáveis por isso e respondem, inclusive, por essas informações, né? Se tiver algum erro. Então, a empresa ela vai apresentar a lista e ela vai falar, Daniel, condômino A, B e C tem débito. Eu sou obrigado a seguir essa lista. Não é uma decisão minha. Porque se eu não sigo e depois der algum problema, aí eu respondo por isso, né? Se eu sigo e ainda que existia algum contratempo, mas aí eu tenho de quem cobrar, né? O condomínio pode ser cobrado, mas ele também vai cobrar de alguém. Então nós precisamos seguir essa lista. Não é o Daniel que passa. Tudo isso fica registrado via e-mail, tá? Antes da assembleia, a nossa administradora passa um e-mail para as garantidoras e diz: eu quero uma lista de inadimplência. Essa lista vem por e-mail, justamente prevendo que, se der algum problema, né, tem um registro aqui. A gente vai cobrar de quem originou esse problema. Tá? Então, na hora da assembleia não dá para mudar, não dá para bloquear voto nem para liberar voto. Começou a assembleia, tá? O sistema está parametrizado, nada pode ser mudado mais, né? Acabou a assembleia e a gente consegue mudar para a próxima, mas durante a assembleia não, para garantir, né, a legitimidade dessa assembleia, a legitimidade dessas votações. Então nós não conseguimos alterar, né? Todo esse sistema é auditado, se for questionado em algum momento, a gente pega toda a documentação e apresenta ao condômino, apresenta à justiça ou a quem quer que seja, né? Mas eu tenho a consciência tranquila com relação a isso, por mais que em alguns momentos alguns condôminos sofram transtornos, né? Mas como eu digo, geralmente são transtornos que podem ser evitados, né? Se o condômino baixar o aplicativo antecipadamente, fazer o login antecipadamente, se precisar, né, verificar ali sobre os pagamentos deles, né, com a Siscom, com a Terserv, a gente não vai ter problema nenhum. Fico à disposição durante a semana para tirar novas dúvidas, né, fazer novos esclarecimentos e espero vocês na Assembleia. Um obrigado e boa semana a todos.